Cumprimentando a todos, especialmente as queridas confreiras e os caríssimos confrades, damos início a mais uma entrevista promovida pela Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Em nome do nosso presidente, Alexandre H. Belmonte, da nossa diretora, Tereza Narras, nós temos o prazer de receber e ter entre nós hoje o ministro Augusto César Leite de Carvalho. Todos nós que militamos na área trabalhista sabemos da expressão que tem o ministro Augusto César hoje no mundo jurídico trabalhista. No mundo jurídico, de forma especial, na área trabalhista. Eu disso não só sou testemunha, mas eu acresço a essa circunstância de ser um grande admirador do ministro Augusto. Me permita deixar a Vossa Excelência e tudo, para nós mantermos uma conversa, sempre que possível, informal, para levarmos aos nossos ouvintes coisas do direito que dizem que têm importância para o nosso dia a dia no universo jurídico. O ministro Augusto César Leite de Carvalho é sergipano. Aliás, o nome da minha cidade, Pedro Leopoldo, é de um sergipano, Pedro Leopoldo, de Minas Gerais. O ministro Augusto é ministro do TST e professor universitário. Essas circunstâncias coroam uma carreira das mais brilhantes. Ele, do ponto de vista acadêmico, ele se tornou mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Ceará e doutor em Direito pela Universidade de Castilha-La Mancha. E também se tornou pós-doutor em Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca. Eu destaco esse pós-doutorado em Direitos Humanos, que é uma das características do nosso querido ministro Augusto. Ele, professor lá na Universidade Federal de Sergipe, está aqui em Brasília, também como professor universitário, se não me engano, no IESB, não é isso? Ele, oriundo do TRT da 20ª Região, Tribunal de Sergipe, do qual ele foi presidente, antes de se tornar juiz e desembargador no TRT da 20ª Região, ele foi procurador, foi advogado, ele tem uma carreira que para todos nós é modelar. Tornou-se ministro em dezembro de 2009, se não me engano. Tive a alegria de acolhê-lo. À época eu era até corregedor, não é isso? Atualmente é vice-presidente da ENAMAT e hoje vai nos brindar com uma conversa sobre sistema de precedentes e uniformização da jurisprudência. Eu repito, sistema de precedentes e uniformização da jurisprudência. Basta enunciar esse tema para nós entendermos a importância e a relevância das ponderações que o ministro Augusto vai nos premiar durante esse nosso encontro. Efetivamente, nós bem sabemos que houve quase como que eu digo, uma revolução na nossa legislação processual. Curiosamente, se nós bem atentarmos, só para provocar o ministro Augusto, antes de vir o CPC de 15, mas já sob o enfoque do CPC de 15, diga-se de passagem, nós tivemos lá na CLT uma alteração pela Lei 13.015, de 2014, mas já no modelito, trazendo para a CLT, um projeto de lei que nós encaminhamos ao Congresso e acabou vingando, né? Normas que depois foram consagradas pelo CPC, sobre precedentes judiciais. Ora, precedentes judiciais, o ministro Augusto vai nos deixar evidenciado, é hoje uma das fontes formais do direito. Para não dizer que os tribunais hoje têm que uniformizar a sua jurisprudência, fundamental, inclusive, para a segurança humana, e através dessa jurisprudência, que deve ser estável, deve ser coerente, dar exatamente uma estabilidade na relação jurídica. Mas hoje, quem vai falar é o nosso querido mestre, amigo, professor
que nós sempre ouvimos com o mais profundo respeito e acatamento o queridíssimo ministro Augusto César Leite de Carvalho. Aqui eu concedo a palavra para as suas primeiras considerações, se quiser, já abordando esses temas como ele achar conveniente, dando o chute inicial nesse nosso trato que nós vamos dar ao tema. Muito obrigado, ministro Carlos Alberto Reis de Paula. Eu, de fato, ingressei no Tribunal Superior do Trabalho em 2009 e tive a felicidade, a ventura de ser acolhido por um naipe de mineiros simplesmente paradigmáticos. Assim. Entre eles, eu destaco o ministro Reis de Paula. Eu já o tinha em grande conta e sem favor. Foi uma satisfação conviver com ele. É importante, quando a gente está no ambiente da Justiça do Trabalho, a gente ter essa sensação de que está em sintonia com colegas que pensam o direito do trabalho a partir da matriz, que é dos direitos sociais, e os direitos sociais aí incluídos entre os direitos humanos, né? E, portanto, não há como nós nos desvincularmos daqueles que são os valores fundamentais dos direitos humanos, né? Entre eles o princípio pro homine. Do princípio pro homine se desdobra o princípio da proteção, né? No direito internacional e no direito do trabalho, o princípio da norma mais favorável. Isso existe porque há uma tutela numa relação assimétrica, então é muito bom quando nós nos identificamos uns com os outros, e isso seguramente aconteceu quando encontrei, agora já, né, tentando ombreá-lo, né, mas ali do lado, o ministro Carlos Alberto Reis de Paula. Eu penso que esse tema, meu caro Carlos Alberto, é dos temas mais importantes hoje no direito. Primeiro porque ele transcende aquilo que significaria um tema de direito processual, simplesmente. Quando a gente fala que os precedentes têm essa força normativa, a gente está ampliando o sistema de modo a compreender que o princípio da legalidade, que é tão presente ainda residualmente no nosso ordenamento, né? Se a gente olhar o artigo 8º da CLT, por exemplo, ele faz referência ali às fontes subsidiárias do direito, à jurisprudência, a costumes, princípios gerais, especialmente a equidade, faz referência à analogia de usos e costumes, né? Direito comparado. Isso se o julgador ou a auditoria fiscal não tiverem a seu dispor a lei. Por que a lei? Né? Por que não há referência à Constituição? Porque o nosso princípio da legalidade, ele tinha mesmo ele partia desse pressuposto de que a lei estava no cimo da hierarquia normativa, né? das leis da República. E isso se modifica com as constituições dirigentes, entre elas a nossa riquíssima Constituição de 1988. Eu me lembro que o professor Luigi Ferrajoli, ele se refere à legalidade, dizendo que hoje o princípio da legalidade é estrita. E parece esquisito, porque ele está falando da observância do texto constitucional. Mas o que ele quer dizer é rigorosamente isso, né? Aquela legalidade, aquele princípio amplo da legalidade que fazia com que nós sucumbíssemos a qualquer preceito legal, porque estava ali previsto em lei, simplesmente, lei estrito sensu. Hoje a gente deve levar em consideração a lei a partir da premissa de que ela precisa estar em consonância com a Constituição, e não apenas com a Constituição, mas também com os tratados internacionais de direitos humanos. Então, o nosso ordenamento hoje é muito rico, e nesse incremento de normatividade entram os precedentes, com a contribuição aí do Poder Judiciário. Quer dizer, o Poder Judiciário foi chamado à responsabilidade, né? E quando a gente fala da contribuição do Poder Judiciário, a gente não está dizendo que nós adotamos o common law. Não adotamos o common law. Nós precisamos dessa norma positivada. Nós precisamos dessa norma escrita. Ela
ela é emancipatória, ela traz valores éticos extraordinários. Nós não podemos abrir mão de toda a nossa tradição jurídica. Mas, independentemente disso, nós conseguimos sugar, extrair do sistema common law algo que é muito proveitoso, que é essa responsabilidade que recai sobre o Poder Judiciário de decidir, não simplesmente pensando naquele caso concreto. Ele precisa de pensar no caso concreto, evidentemente. Ele vai resolver um conflito que é uma experiência muito forte, muito normalmente, entre os protagonistas, né, dessa lide que é trazida à apreciação do Poder Judiciário. Mas, para além disso, ele vai fixar o entendimento que passa a valer não apenas para aquela situação concreta que foi posta. Isso aumenta e muito a responsabilidade, é por isso que eu acho que os princípios regentes desse sistema de precedentes, né, desse microsistema de formação de precedentes obrigatórios, esses princípios são tão caros, tão importantes. É preciso compreender o sistema de precedentes a partir dessa base principiológica. E aí, quando a gente fala do sistema de precedentes, e há uma insistência muito grande no Código de Processo Civil, sobretudo, ao princípio da segurança jurídica, ao princípio da igualdade, o princípio da proteção da confiança, é porque, na verdade, isso dá um norte, né? Na hora de nós julgarmos a partir dessa nova perspectiva, né? De que nós não estamos julgando apenas em vista daquele caso concreto. Nós estamos estabelecendo uma regra que passa a ser uma diretriz para todas as pessoas que estão vivendo, experimentando aquele mesmo tipo de conflito, e elas terão a confiança de que, em julgamentos próximos, nós vamos manter essa coerência, né? Nós vamos continuar apreciando daquele mesmo modo. Portanto, aquela lei não precisa mais ser posta à apreciação no caso da Justiça do Trabalho, mas do Poder Judiciário como um todo, o sistema de precedentes. Ele nasce, curiosamente, como o nosso Reis de Paula acabou de dizer, ele nasce na Justiça do Trabalho, no que toca a esse refinamento que houve a partir de 2015 pelo CPC, né, que vigorou a partir de 2016. Mas, evidentemente, que os julgamentos de casos repetitivos já estavam no CPC de 1973, né, com aquelas últimas modificações, etc. Mas a Lei 13.015 de 2014 foi uma lei revolucionária. Tá? Foi uma pena, e aí nós podemos falar sobre isso, foi uma pena que nós não a aplicamos em plenitude, porque em determinado momento ela sofreu um abalo muito expressivo que diz respeito aos incidentes de uniformização de jurisprudência. O TST percebia que aquela decisão do Tribunal Regional do Trabalho ela estava a revelar um dissenso interno dentro daquele Tribunal Regional do Trabalho. O TST devolvia, porque para a uniformização da jurisprudência só importava, como só deve importar mesmo, o dissenso que acontece entre tribunais regionais diferentes. Mas, lamentavelmente, com a Lei 13.467 de 2017, a chamada reforma trabalhista, revogação. 3 parágrafos, né, que diziam respeito ao incidente de uniformização de jurisprudência foram sumariamente derrogados, né? Enfim, uma coisa não dependia da outra, né? Era preciso que nós continuássemos investindo mais. Os regionais envidaram um esforço tremendo, várias súmulas surgiram por conta desse retorno dos autos para que a jurisprudência se uniformizasse no âmbito dos regionais, né? O TST não tem que monopolizar a jurisdição trabalhista, né? É preciso que os regionais tenham essa responsabilidade naquilo que diz respeito aos conflitos locais. Quem tem que definir a jurisprudência é o Tribunal Regional do Trabalho, né? Não precisa subir. Mas, infelizmente, houve esse acidente de percurso aí, e hoje foi reduzido, no tocante a incidente de uniformização de jurisprudência, que tinha uma configuração diferente a partir da Lei 13.015. Mas, quanto ao julgamento de casos repetitivos, nós o temos, né? Nós continuamos a ter, e o CPC veio em reforço, o que é muito positivo, a meu ver. Pois é, ministro Augusto, essa primeira abordagem que você faz, eu achei simplesmente
magnífica. Você situou, inclusive, o nosso direito em relação ao common law. Então, dizer que nós o trouxemos para o nosso direito, não, porque nós temos riquezas que são próprias e de que não podemos abrir mão. Isso é um enriquecimento. Agora, e aí você coloca, isso eu quero destacar, olha que coisa bonita na sua análise, quando você salienta o princípio da igualdade da segurança jurídica. Não se trata de simplesmente uma questão processual, mas exatamente tem essa abrangência. Isso tem essa abrangência. E eu gostaria, ministro Augusto, que nessa visão geral em que você coloca o sistema de precedentes judiciais, eu gostaria que, se lhe parecesse pertinente, uma análise sobre a questão dos conflitos de massa, que me parece que nós também vivemos um momento muito próprio de conflitos de massa. E aí, essa sistemática ganha uma relevância extraordinária. Não sei se... Concordo inteiramente. E nisso o Brasil também é exemplar, né? Porque essa ideia de apreciar os conflitos de massa como eles são, a partir desse pressuposto de que eles transcendem aquilo que é o interesse individual, eventualmente apresentado, né, à apreciação do judiciário, isso é relevante porque tem a ver, né, com o princípio da igualdade, o princípio da segurança jurídica. E o princípio da igualdade, a igualdade externa ao processo, né? Nós estamos habituados a ver a igualdade a partir da relação endógena, né? Aquilo que tem a ver com autor e réu, quando, na verdade, é importante que as pessoas se sintam igualmente tratadas, mesmo não estando protagonizando aquela relação processual, né? De fora do processo, elas digam, olha, aquela minha situação conflituosa, ela tem uma solução que está sendo apresentada pelo Poder Judiciário, e se eu deduzir essa pretensão em juízo, eu vou ter essa mesma resposta, né? A igualdade interna no processo é extraordinária. E essa segurança jurídica, porque segurança jurídica, a gente sempre falou de segurança jurídica olhando para o retrovisor, né? Porque segurança jurídica significa a consolidação das lesões, né? Daí a prescrição, inclusive, das pretensões trabalhistas. Passados 5 anos, mesmo que haja das mais perversas violações, e aí não só no direito do trabalho, o prazo prescricional exaurido é aquela pretensão prescrita estará, e, portanto, isso tem a ver, conspira em favor da segurança jurídica, das relações sociais, jurídicas, etc. Quando, na verdade, quando a gente fala do sistema de precedentes e quando a gente se refere a essas ações coletivas, como eu quero falar na sequência, para me referir aos conflitos de massa, a gente está dizendo que a segurança jurídica ela tem também uma função prospectiva, né? Ela dá aquela certeza de que nós não vamos mudar, né? Que a jurisdição é um exercício coletivo. Você não pode, é o que o professor Lenin Streck chama de juiz solipsista, né? É aquele juiz que imagina que vai julgar todas as causas a partir dos valores que ele introjetou como seus e que devem se tornar valores absolutos. Precisamos de desprendimento para exercer jurisdição. Precisamos levar em consideração aquilo que o coletivo, a magistratura, né, está decidindo, por mais que nós não concordemos, eventualmente, com as posições que são adotadas pelos nossos pares, né? Você é testemunha quantas vezes, né, você e eu aí ficamos noites, talvez, ou pelo menos uma noite, né, uma noite mal dormida, né? Como é que eu não consegui ser convincente, né? Porque como é que não fui persuasivo, ou pelo o menos colegiado, claro, né? Não é? É o colegiado, é verdade. Exatamente, né? Então, mas está decidido, e a partir dali eu preciso seguir, né, naquela linha. Então, as ações coletivas, elas, na verdade, se antecipam como uma solução engenhosa para equacionar conflitos de massa. E nós seguimos modelos, né? A class action nos Estados Unidos, também a ação coletiva que se desenvolvia no plano, no sistema italiano, mas eu acho que nós aperfeiçoamos esses sistemas, né? A própria class action, né? Especialmente a class action for damage, né? Que corresponde à nossa ação coletiva para
a tutela de interesses individuais homogêneos. Isso se aproxima muito com o que predomina, né, nas nossas ações coletivas, essas mais recentes. Mas, em determinado momento, a Suprema Corte passou a ter um comportamento reativo em relação a abusos que eram cometidos por grandes escritórios de advocacia, e começa a consultar o interessado, o titular do interesse, para saber se ele quer mesmo, né, se inserir entre os beneficiários daquela ação. O nosso sistema, a partir da Lei 8.078, né, do Código de Defesa do Consumidor, ele avança no sentido inverso, no sentido de valorizar esse coletivo, né? No sentido de dizer, olha, se há um conflito que envolve um sem número de pessoas que estão vivenciando, né, essa mesma experiência, muitas vezes amarga, né, de ter um interesse violado e tal, é preciso que haja uma decisão só. E o nosso sistema vai ao ponto, e aí com a contribuição muito valiosa do Supremo Tribunal Federal, porque nós tínhamos, antes de nós chegarmos, né, ao Tribunal Superior do Trabalho, nós tínhamos o enunciado 310, que exigia a identificação dos substituídos. E o Supremo Tribunal Federal pôs uma pá de cal ali. Disse, não, né, se é uma ação coletiva, não tem que indicar os substituídos. E nós, evidentemente, resignadamente, né, em boa hora, né, nós revimos o 310 e tal, para que não houvesse mais essa exigência. Mas por que não pode ser identificado? Na verdade, ele não deve mesmo ser identificado, porque quando você identifica, você leva para aquele conflito, para aquela ação coletiva, todas as amarguras, né, todas os problemas, muitas vezes, idiosincráticos que existem entre ali, empregador e empregado e tal, e aquele conflito passa a ser resolvido na dimensão subjetiva. Quando você deixa que a ação coletiva seja resolvida sem que os interessados se identifiquem, por mais complicado, muitas vezes, que isso vai ser na execução e tal, para identificar quem, afinal, vai se beneficiar ou não, mas você consegue resolver a causa, né? Você consegue resolver o direito objetivo, e com uma vantagem extraordinária, que é o efeito in utilibus, né? No sentido de que, quando a decisão é uma decisão pela improcedência, né, tendo em vista a ação ajuizada pelo sindicato, se a ação, se o pedido foi julgado, foi rejeitado, ele não vincula os interessados, mas ele vai vincular, no caso do interesse individual homogêneo, especialmente, né, segundo eventum litis, né, então, segundo a sorte da lide, não vai vincular na medida em que houver o acolhimento da pretensão. Aí aparecem os titulares, né, e vão se beneficiar daquele provimento jurisdicional. Então, o nosso sistema é muito bom, né? Eu fico muito receoso quando eu vejo, por exemplo, recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidindo sobre ações coletivas e fazendo alguma restrição à legitimidade de associações, enfim. É preciso ver que o que vai repercutir nas relações de trabalho pode ser muito prejudicial. E aí eu estou falando em potência, né? O ato lá não foi de bloquear os trabalhistas. Mas é preciso levar em consideração que é muito proveitoso você ter essa ação coletiva com essa configuração e, repito, com uma colaboração extraordinária do Supremo Tribunal Federal quando abriu esse leque, né? Leu o artigo 8º, inciso 3 da Constituição, dizendo aqui você tem legitimidade ampla da entidade sindical. Isso é muito positivo, né? Ministro Augusto, mas essa sua reflexão me faz pensar no que nós vivemos lá no... Você vive, né? Eu já vivi lá. Aquela questão da importância da impessoalidade da demanda, né? Isso é fundamental, não é isso? Para nós termos a objetividade naquilo que é da postulação, objetividade na pretensão, naquilo que é a lide, não é isso? Isso eu acho muito importante. E essa sua análise histórica, dizendo da importância do Supremo sobre essa matéria, quando declarou absolutamente dispensável a indicação dos substituídos, na hipótese de haver substituição processual, ela é relevantíssima, porque aí nós podemos cuidar das coisas com toda a objetividade, não é isso? E sabe um ponto, eu me lembrei aqui agora, em que o nosso sistema de formação, o microsistema, né, de formação de precedentes, ele se aproxima dessa
objetivação do processo é aquela previsão do Código de Processo Civil, no sentido de que, quando o incidente de resolução de demandas repetitivas é instaurado, a parte, eventualmente, que desistir ou abandonar o processo não vai interferir. Significa dizer, você desvincula todo aquele procedimento do que seria o atendimento de um interesse individual. O que importa agora, né, é que esse coletivo, né, tenha satisfeita essa expectativa de ver o Poder Judiciário resolvendo a sua demanda. Se a parte, eventualmente, diz, não, eu não quero mais por isso, porque desconfio... Forma expressa, né? O CPC expressamente assim regula a matéria, para mostrar esse aspecto que você bem salienta. Aliás, ministro Augusto, falando sobre, Vossa Excelência fez menção aí, sobre a resolução de casos repetitivos, eu queria ouvi-lo sobre essa questão de incidente de recursos repetitivos. Nós temos recursos repetitivos e temos demandas repetitivas, né? Aí em instâncias diferentes. Então, eu gostaria de ouvi-lo salientando esses dois aspectos, para depois caminhar até para uma outra reflexão sobre outro ângulo. O Tribunal Superior do Trabalho, quando foi editada a Lei 3.014, né, nós tivemos uma comissão que se formou e disso resultou a Instrução Normativa 39, aliás, a 38, e depois, quando o TST estava na sua vacatio legis, o TST também reuniu a comissão, dessa, inclusive, eu fiz parte, para dizer quais as regras do CPC, do novo CPC, que se aplicariam ao processo do trabalho. E nós, na verdade, absorvemos, porque a própria CLT, no artigo 896, salvo engano, ela já vem dizendo que quando há a repetição daquela pretensão em vários processos, né, e há relevância no julgamento em incidente de caso de recurso repetitivo, que se aplique subsidiariamente a Lei 3.015, evidentemente, estava se referindo à Lei 3.015 de 2014, né? Estava se referindo a CPC de 13. Mas porque, na época, evidentemente, nós estávamos nos antecipando ao que viria no ano seguinte, 2015. O procedimento no CPC, no primeiro momento, todos sabemos, né, que os meus precursores, entre eles o ministro Carlos Alberto Reis de Paula, tiveram a iniciativa brilhante, né, de encaminhar um projeto de lei bem calibrado, né, para que nós tivéssemos esses novos procedimentos, né, esses julgamentos de casos repetitivos no âmbito do processo de trabalho. O Congresso Nacional fez algumas complicações ali, né? Ele modificou textos ali, parágrafo 13, por exemplo, nós tivemos que parar para interpretar, porque aquilo, né, tinha que ter um sentido, né? E tinha um sentido, né? Enfim, a partir daquilo que se pensou em fazer, e às vezes a técnica legislativa não é tão boa, com todo o respeito, todas as vênias aí ao nosso Congresso Nacional. Mas o que importa é que daquilo que está na Lei 3.015, né, que modificou a CLT, e se somou ao que veio com o CPC, nós temos um procedimento tranquilo hoje, né, que é o procedimento que se inicia quando qualquer dos ministros, não apenas aqueles que integram a SDI, como diz a lei, mas qualquer dos ministros provoca a subseção 1 de dissídios individuais. A subseção 1 de dissídios individuais, inicialmente, ela decide se é o caso ou não é o caso de instaurar o incidente de recurso repetitivo. É preciso que os pressupostos estejam presentes, sobretudo a repetição de casos, né, de processos, né, de recursos, tratando daquele tema. Se a instauração é designado um relator e um revisor, eu faria aqui um parêntese, eu acho que isso é algo meio... enfim, eu vejo um certo ancilosamento, né? uma certa superação assim, da ideia do revisor. E o revisor é daquela época em que apenas o relator tinha
tinha consigo os autos do processo, então é preciso que mais alguém, né, tivesse também essa experiência. Hoje todos, né, todos nós que integramos os colegiados, nós temos acesso aos autos eletrônicos. Então, mas, enfim, né, existe um revisor, né, no incidente de recurso repetitivo. Há a designação do relator e do revisor, e aí o relator dá a sua decisão de afetação. Ao decidir sobre a afetação, aí sim, o relator vai definir qual é o tema propriamente que vai ser sobre o qual se vai decidir, vai decidir também se vai haver audiência pública, vai decidir, vai comunicar aos tribunais regionais para que eles encaminhem processos que devam ser afetados, a mesma coisa se procedendo em relação às turmas do Tribunal Superior do Trabalho. E aí você tem, por parte do relator, essa preocupação, sobretudo, de ampliar o contraditório, né? Porque isso é fundamental no julgamento de casos repetitivos. É evidente que, quando a parte instaura um processo qualquer, ela tem em vista aquilo que é o que mais imediatamente lhe interessa. Quando você tem um tema a ser apreciado em julgamento de caso repetitivo, existem muitas possíveis nuances, né, que envolvem aquele tema e que dizem respeito não apenas a fatos, né, mas também a aspectos jurídicos, né? O nosso sistema ele é muito amplo, né, o nosso ordenamento jurídico. Então é preciso que haja uma intervenção de terceiros ampliada, e é preciso também que, ou por requerimento ou de ofício, o relator diga sobre o ingresso dos amici curiae, né? Que são fundamentais, né? Às vezes você tem amigos curiae que têm um interesse, você nota ali e tal, mas eu próprio, quando fui relator de um processo que eu achei interessantíssimo, fiquei vencido, mas isso não tem nenhuma relevância no julgamento de mérito, mas que era o processo que envolvia os aparelhos móveis de raio-x, e para saber se havia ali ou não, no manuseio, nas pessoas que estavam no entorno daquela operação, desses aparelhos móveis de raio-x, o direito ao adicional de periculosidade. Sim. E, em meio às minhas férias, em janeiro, são 2, 3 anos, né? O ministro Cláudio Brandão, que é das pessoas mais atentas e ativas que eu conheço, né? Um testemunho. Eu acho que, para ele, aquela redução ficta da hora noturna vale, porque ele deve ter 25 horas por dia, antenado ali, né, com os temas jurídicos e tal. Está elaborando, por sinal, uma tese, vai ser uma tese diferente, né, paradigmática, sobre a influência dessas reformas no Brasil e em Portugal, em relação às pessoas com deficiência. Bem interessante, já estou fazendo spoiler aqui. Mas, voltando, o nosso ministro Cláudio Brandão, ele me liga dizendo assim: olha, eu estou aqui tomando banho na Praia do Forte, e comecei a conversar, ele é expansivo, né? Comecei a conversar com um físico nuclear, por acaso estava também tomando banho aqui de praia, no mar e tal, e ele estava me falando sobre sobre possíveis radiações, substâncias radiativas e tal. Eu me lembrei do seu processo, né, processo que você está relatando e tal, e ele me trouxe algumas informações interessantes. Eu digo, por favor, né, dirija-se à areia da praia, tome o nome e o endereço, né, porque se ele pode fazer contribuições, ele vai ser amigos curiae. Ele veio em nome de uma entidade, me parece que do Rio Grande do Sul, não lembro bem agora e tal. Então, você se apropria de saberes vários, né, por meio dos amici curiae e tal. É bem interessante o modo como se forma, né, esse processo, esse incidente de recurso repetitivo. E, ao final, seja nessa hora, inclusive, em que a SDI1 decide, ela decide também se vai ser afetada a própria SDI1 ou ao pleno, quando envolve súmulas, OJs, né, orientações jurisprudenciais. Eu até, se você me permitir, ministro Augusto, eu gostaria que você fixasse, pelo menos, algumas observações
sobre quais os critérios que normalmente o colegiado adota para declinar da competência ou para o pleno ou para manter a competência para a SDI1. É uma matéria que... É isso, né? Mas esse tema é importante porque a gente vai amadurecendo, né? Houve um primeiro momento em que temas, por exemplo, honorários advocatícios envolviam súmula do Tribunal Superior, súmulas, né? Do Tribunal Superior do Trabalho 219, 329, 2009, isso. da Lei 13.467. E aí foi instaurado o incidente de recurso repetitivo e a compreensão que se teve foi a de que nós deveríamos nós deveríamos atribuir essa competência à SDI1. E mais adiante, quando nós percebemos que outros temas, né, que foram postos à apreciação envolviam não apenas a jurisprudência que podia se formar a partir da SDI1, mas que, de algum modo, implicava possíveis mudanças em verbetes de súmula, nós passamos a afetar essa decisão ao pleno do Tribunal Superior do Trabalho. É sempre bem complicado isso, né? Até porque a afetação ao pleno, e acho que você vai lembrar bem, meu caríssimo ministro Reis de Paula, quando o ministro Levenhagen assumiu, havia uma série de temas que estavam aguardando a composição plenária da SDI1 e ele, em boa hora, disse, olha, se nós temos agora incidente de assunção de competência, nós vamos instaurar o incidente de assunção de competência em relação a todos esses casos. Foi uma decisão luminosa. O problema é que, para você reunir o pleno, nem sempre é tão simples assim, né? É verdade. Para vencermos essa pauta, demorou um certo tempo e tal. Isso tem se repetido durante todos esses anos com os incidentes de assunção de competência ou os incidentes de recurso repetitivo, quando são atribuídos, o julgamento deles é atribuído ao pleno, né, do Tribunal Superior do Trabalho. Ganha legitimidade também, né, porque são todos os ministros que se manifestam, tal. Então, embora o Tribunal Superior do Trabalho, e aí eu faço questão de dizer isso, muitas vezes eu vejo a crítica ao Tribunal Superior do Trabalho, porque, afinal, a jurisprudência oscila muito. Eu não reconheço no Tribunal Superior do Trabalho base para essa afirmação. Se você pegar, por exemplo, a quantidade de recursos de revista e agravos de instrumento que sobem para o Tribunal Superior do Trabalho, eu tenho até uma estatística, pronto, está aqui. Esses percentuais já foram maiores, inclusive. Mas, em 2018, subiram para o Tribunal Regional do Trabalho, né, com recursos ordinários, 54,51% dos processos julgados em primeira instância. Para o Tribunal Superior do Trabalho, 41,28%. Esse percentual já chegou a 70% antes. Boa parte desses recursos de revista não são admitidos, se convertem em agravos de instrumento. Em 2018, isso significou 83,07%. Então, se sobem agravos de instrumento, significa dizer que os regionais já estão, em sua quase totalidade, já estão a observar a jurisprudência que emana do Tribunal Superior do Trabalho. E desses agravos de instrumento, na faixa de 8%, mais ou menos, em aproximadamente 8% deles, há provimento. Então, e eles significam 2/3 da pauta do Tribunal Superior do Trabalho. Então, na verdade, o que há, e isso precisa ser visto, o que há é um certo estímulo à recorribilidade. Mas isso não significa dizer que o Tribunal Superior do Trabalho está estimulando essa recorribilidade, porque o que ele provê de decisões que provém desde a primeira instância é muito pouco, é percentualmente muito pouco. Essa estatística revela, né, como essa acusação não procede. Agora, é fato que muitos dos temas trabalhistas, muitos temas estão sendo constitucionalizados, né? E o Supremo Tribunal Federal tem, evidentemente, autonomia absoluta aí para decidir essa matéria, essa constitucionalização. E quando o Supremo Tribunal Federal decide de forma diferente, isso tem acontecido em alguns casos,
o Tribunal Superior do Trabalho precisa rever a sua jurisprudência, né? E tem que ser assim mesmo. Roma locuta, causa finita, né? Não tem que... né? Ministro Augusto, uma palavra ainda que é ligeira sobre o problema do incidente de resolução de demandas repetitivas, que é de instância ordinária, nós bem o sabemos, e, Sim, sobretudo, uma reflexão crítica e sempre oportuna sua sobre aquela revogação de dispositivos do artigo 896, daqueles parágrafos que sim. referiam-se, a que você já até fez menção no início de sua análise aí, que o TST remitia para os regionais uniformizarem a jurisprudência, para não subir ao TST ter as mais díspares dos regionais. Uma reflexão rápida, só para depois nós caminharmos sobre outro Sim, aspecto. sim, sim. Porque o incidente, o IRDR, né, o incidente de resolução de demandas repetitivas, ele permanece, né? E, a meu ver, é aplicável. A Instrução Normativa 39, inclusive, o Tribunal Superior do Trabalho, apesar do nome instrução normativa, né, a gente sempre compreendemos as instruções normativas como recomendações, né, uma antecipação pelo TST daquilo que é a compreensão majoritária no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. E a Instrução Normativa 39, ela afirma, inclusive, que o incidente de resolução de demandas repetitivas se aplica no processo do trabalho, mas remetendo, eu sei que há alguma controvérsia sobre o tema, mas eu penso que o Tribunal Superior do Trabalho andou bem quando entendeu que ele se aplicaria no âmbito dos tribunais regionais de trabalho. No âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, nós teríamos o incidente de recurso repetitivo. Sim. O incidente de resolução de demandas repetitivas segue mais ou menos a mesma linha, no sentido de que, quando você tem matéria jurídica, né, que está sendo desafiada em muitos processos, caso muitos recursos ordinários, é interessante que o Tribunal Regional do Trabalho, percebendo a relevância daquela matéria, instaure o incidente de resolução de demandas repetitivas. O que diferenciava lá no incidente de uniformização de jurisprudência, né, que é um instituto vetusto, né, mais antigo e que hoje, inclusive, não tem mais espaço no sistema de formação de precedentes, etc., é que ele era muito útil para nós, na medida em que nós temos 24 tribunais regionais de trabalho, e dentro desses 24 tribunais regionais de trabalho, nós temos, por exemplo, da segunda região, são tribunais com muitas turmas, e até compreensível, né, que, enquanto a jurisprudência se consolida, uma turma esteja a destoar da outra em relação a tal ou qual tema. Então, quando chegava a matéria de apreciação do TST, o TST olhava e dizia, mas eu acabei de julgar, vindo desse mesmo TRT, Com outra tese. de forma completamente contrária, né, essa matéria e tal. Então, o que é que nós fazíamos? Devolvíamos lá, né? E isso a partir da Lei 3.015, estava previsto a obrigação do TRT não apenas uniformizar a sua jurisprudência, e a partir da sua uniformização, somente a tese prevalecente é que subiria para a uniformização de jurisprudência pelo Tribunal Superior do Trabalho, mas a possibilidade da retratação, inclusive, né? A gente tem que ter muito cuidado com a retratação, mas a retratação ela dá coerência ao sistema. Então, se a turma regional havia decidido de forma diferente daquela que foi adotada, né, da posição adotada pelo pleno do órgão especial do Tribunal Regional do Trabalho, o recurso de revista voltava à apreciação da turma regional para que ela se reposicionasse adotando a orientação que tinha sido estabelecida no incidente de recurso repetitivo. Quando a gente volta para o IRDR, também, né, a decisão no IRDR ela tem essa força vinculante. E é interessante a gente observar que esses precedentes obrigatórios eles enxugam a pauta, né, essa pauta absurda do Tribunal Superior do Trabalho, inclusive porque, quando a decisão se dá em IRDR, o incidente de recurso repetitivo, e a matéria não é de apreciação do Tribunal Superior do Trabalho, o recurso de revista não sobe, né? O recurso interponível é o agravo interno.
É. Então, tem uma decisão em incidente de recurso repetitivo e há um recurso de revista ali que não está sendo recebido, o agravo que se pode interpor contra esse juízo de inadmissibilidade é o agravo interno. Então, você bloqueia naquilo que a jurisprudência já se realizou, né? E agora, evidentemente, você tem que ter sempre essas válvulas, né, de escape, que são essas janelas, né, que são o elemento de extinção, né, o distinguishing, e a possibilidade do overruling, né, da supressão daquela tese e tal. O sistema é bem oxigenado, ele é bem concebido. Nós recebemos como um legado do sistema anglo-saxão, né, tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos, né? Isso já vem de muitos anos, né? O Stare decisis, né? Stare decisis et nunquam moveres, né? Então, a partir da decisão, se acomodem, né? Não incomodem mais, né? Está resolvido e tal. Então, me parece que o IRDR é algo que deve ser, e tem sido, viu? Pelo que eu tenho visto, né? Pelo que temos visto, tem sido adotado pelos regionais com muito, muito proveito. Aliás, eu queria, não sei se seria oportuno fazer uma indagação, um questionamento, sobre essa questão que Vossa Excelência falou sobre a revisão, né? Isso, revisão do precedente, mas principalmente a começar da força vinculante do precedente, que me parece, que há aspecto, né, horizontal, vertical. Eu gostaria que você, ministro Augusto, fizesse uma análise sobre isso e, sobretudo, já aproveitar, fazer uma análise sobre essa questão da revisão, das hipóteses de revisão, momento histórico, fazer a distinção. Vossa Excelência, fique à Existem vontade. elementos do precedente que têm que ser levados em consideração quando a gente fala da força vinculante. Primeiro que, quando se decide para a formação do precedente, não se decide com o objetivo de estabelecer uma norma aberta, né, que possa ser ponderada com outras tantas normas abertas, princípios e tal. Você vai julgar o caso concreto. Se você vai julgar o caso concreto, você vai estabelecer não um princípio, você vai estabelecer uma regra, né? Que vai descrever uma conduta e vai estabelecer uma consequência jurídica para aquela conduta, né? Para aquela conduta que é recomendada, né? Por esse sistema normativo que vem a ser o sistema de precedentes. E o que é que vincula no precedente? Você tem uma tese, né? A tese, evidentemente, ela abstrai daquela decisão sobre o caso concreto, que é absolutamente necessária, para dizer, para os casos semelhantes aqui, ou idênticos, né, nós vamos ter essa mesma solução jurídica. Apesar da importância da tese, o que traz em si essa força vinculante é a ratio decidendi, né? É a holding, né? Como os estadunidenses chamam, né? A ratio decidendi, porque é ali que há uma formulação jurídica. Determinante, que é É importante. isso, né? É a partir dali que você vai ter a determinação sobre o modo como devem ser apreciadas outras situações em que aquela mesma situação concreta de fato se apresente, indicando qual a solução jurídica aí. Evidentemente que você tem ainda a possibilidade, em alguns casos, de se apresentar um terceiro elemento no precedente, que é o obter dicto. O obter dicto, que muitas vezes é um presságio, vamos dizer assim, né? É quase uma profecia, né? O tribunal, né? Qualquer instância aí a estabelecer o precedente, ele diz: olha, nós não estamos julgando propriamente, né, esse tema, é um tema aqui, um tema paralelo, né? É um tema correlacionado, né? Se nós estivéssemos julgando, talvez a decisão fosse diferente. Eu acho que o obter dicto mais valioso, né? Porque tem a ver com uma técnica que foi desenvolvida a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu não vou lembrar agora a ação direta ação declaratória de constitucionalidade, mas foi na época dos planos econômicos e surgiu uma medida provisória que proibia que houvesse liminares contra o bloqueio, né, que estava sendo engendrado na época
pelo plano Collor, né? Que era o de bloquear todos os ativos que superassem, né? Que sobejassem um Em determinado... 1990, foi. Foi um tormento assim, mas que só pode acontecer em estado de absoluta letargia, né? Quando você tem uma novidade política assim, as pessoas meio que se acomodam, né? E deixam as coisas acontecerem. Mas aconteceu isso no Brasil. Os ativos foram bloqueados de uma hora para outra. E, evidentemente, você tinha grandes financistas, né? Grandes empreendedores que tiveram seus ativos bloqueados, mas você teve também pessoas muito simples, né? Que tinham uma situação econômica, financeira sofrível e, de uma hora para outra, perderam as suas reservas, perderam as suas economias e tal. Aquilo ficava bloqueado, né? E se convertia, se não me engano, em cruzado novo, né? Enfim, foi um episódio. R$ 50 mil. Não sei se você se lembra. 50 tostões aí, né? 50... Não eram reais naquela época, não. Exatamente. 50 Mas aí mil o cruzeiros. Supremo Tribunal... R$ 1.000, não. Exatamente, a moeda era outra. Mas aí o Supremo Tribunal Federal foi provocado a respeito da constitucionalidade dessa matéria e decidiu de modo surpreendente, porque decidiu, olha, a norma jurídica não está a vulnerar o princípio da dignidade da pessoa humana. Mas isso pode acontecer a depender do caso concreto. Quer dizer, Pronto. tem um obter dicto ali em que ele dizia, olha, essa norma abstratamente vista, ela não é inconstitucional, mas ela pode se tornar constitucional a partir da situação concreta que seja eventualmente posta à apreciação. Isso é um obter dicto valiosíssimo, porque você abre o sistema. Né? É muito complicado você declarar, né? O Supremo tem esse poder, evidentemente, declarar a constitucionalidade, desde a emenda constitucional, salvo engano, número 3, né? Declara a constitucionalidade de um dispositivo normativo qualquer, mas aí você precisa levar em consideração que a nossa realidade é multifária, né? Você tem outras várias possibilidades ali e tal que não foram postas à apreciação. O contrato de trabalho intermitente, por exemplo, hoje, né? O Supremo está na iminência de julgar, né? 2-1 ali por enquanto e tal. Eu fico muito receoso em relação a isso. Por quê? Porque se você olhar o contrato de trabalho intermitente, eu vou dizer minha perspectiva pessoal ali, subjetiva. Eu acho que a lei, ela em si, pode não ser inconstitucional. Ela pode ser constitucional. Por quê? Porque nós temos algumas situações concretas, de fato, em que a intermitência da própria atividade econômica justifica uma modalidade contratual diferente. E nós temos isso sendo experimentado em vários países com modelos diferentes, né? O contrato zero hora tem sido muito criticado e tal, durante certo tempo foi banido, inclusive, na Nova Zelândia, tendo em vista os efeitos perversos, né, que provocava de saúde, efeitos emocionais e tal, na saúde emocional das pessoas, etc. Mas nós temos, em outros vários países, europeus, inclusive, trabalho intermitente, seguindo outros modelos jurídicos ali e tal. Então, dizer que não pode haver contrato de trabalho intermitente talvez não seja a melhor saída. Talvez a melhor saída seja ver, em situações concretas, aquilo que vai significar, e aí sim você pode ter trabalhadores que possam estar, tendo em vista circunstâncias, né, que estão vivenciando e que outros não estariam, possam estar tendo os seus direitos sociais básicos suprimidos, possam estar sem proteção previdenciária, possam estar blindados contra outros possíveis contratos, porque dependem de um chamado, e o chamado não chega, né? No primeiro ano, 11% dos contratos de trabalho intermitente não importaram nenhum chamado, quer dizer, o sujeito está na estatística dos empregados, ele nem trabalhou, nem recebeu, né? É preciso levar em consideração essa realidade tão caleidoscópica assim, né? São tantas possíveis realidades na nossa frente, é muito complicado declarar constitucionalidade, eu penso. Quando você tem motivo para declarar inconstitucionalidade, o sistema funciona bem, né? E é o sistema tradicional, né? Tanto no controle difuso quanto no Mas controle... a constitucionalidade é uma obra de engenharia jurídica muito
muito desafiador, é verdade. Mas, ministro Augusto, eu ainda continuo sempre com suas Eu análises. não respondi sobre o overall, rapaz, tem razão. Hein? Eu não respondi sobre a possibilidade da superação ali e tal. Isso que eu queria te provocar. Não, eu estou curioso para ouvi-lo sobre os overs e o problema das distinções que se estabelece sobre a questão dos precedentes. Essa matéria é muito rica, você sabe disso. Eu não Sim, sei, sim. mas eu acho que a Tereza depois nós vamos ter que fazer outro debate. Mas, por enquanto, Estou à disposição. vamos lá. A dúvida não coincidir com a minha, né? Eu vou arriscar. Mas, olha, quando a gente fala do overruling, né, do override também, né, superação total, superação parcial do precedente, em verdade, a gente está dizendo que o sistema de precedentes, não obstante ele ofereça fontes formais do direito no tocante à matéria jurídica, né, é sempre bom lembrar isso, matéria factual, matéria de fato não pode dirimida por meio de precedentes, não pode haver precedente vinculante sobre o fato ter ocorrido ou não. Né? A gente pode até falar sobre alguns juízos da experiência que, de um tempo para cá, têm sido fixados em lei, né? Mas, pelo menos, o precedente a gente precisa resguardar. Né? Não dá para mudar a natureza, mudar a realidade por meio de norma jurídica. Né? Mas, voltando aqui. Então, quando você tem uma lei estabelecendo qual a norma jurídica, é muito, muito complicado você mudar a lei. Né? Às vezes, inclusive, você tem esse fenômeno da mutação, né, constitucional ou do sentido da lei. A lei continua a mesma, a norma jurídica continua a mesma, mas o processo de mudança é um processo mais difícil. Quando você tem um sistema de precedente, o próprio sistema de precedente já traz consigo essa possibilidade da superação total, quando fatores sociais, econômicos ou jurídicos, né, implicam alguma modificação naquilo que foi assentado como precedente anteriormente, e aí existem alguns casos, inclusive, em que o próprio legislador ele faz, às vezes, né, do que seria essa preocupação do Poder Judiciário de manter sempre a sua jurisprudência estável, íntegra, coerente ali e tal, né? E aí ele intervém. Eu estou me lembrando aqui agora da licença da mãe adotante, né? O Supremo Tribunal Federal fixa em 2016, salvo engano, o entendimento de que a mãe adotante teria o mesmo direito à licença gestante da mãe biológica. Em um ano depois, o legislador vai e modifica lá o artigo 394, alguma coisa assim da CLT e tal. Mas, às vezes, o legislador não aparece, e se aparece, ele pode tornar mais difícil essa modificação. O nosso sistema, tanto no CPC quanto na própria CLT, vem prevendo essa possibilidade não só de você mudar, né, o precedente, transformar completamente o precedente em um novo precedente, que esteja agora sintonizado com aquelas mudanças sociais, né? Mudanças. Quando a gente fala em mudanças econômicas, mudanças sociais, nós vivemos um mundo que se transforma, né? Esse mundo cibernético em que nós estamos vivendo. Nós vamos ter muitas metamorfoses no trabalho que vão exigir, né, uma nova atenção, um novo olhar do parte da Justiça do Trabalho, do Poder Judiciário como um todo. Então, o overruling, né, essa possibilidade de superação, ela é absolutamente indispensável. E, às vezes, você percebe que o precedente está fixado, mas aparecem à apreciação do Poder Judiciário algumas situações que seriam semelhantes, mas não são iguais e que, portanto, não mereceriam, não justificariam a aplicação daquele mesmo precedente. E aí você tem a superação parcial, né? Você tem o override, que é essa possibilidade de o precedente ser revisto parcialmente naquilo que diz sobre peculiaridades, particularidades, né? Que estão sendo vivenciadas por pessoas que conseguem demonstrar, né, que os fundamentos do precedente, tal qual fixado anteriormente, não se aplicam à sua situação concreta e tal. Então, o sistema é bom, né? O sistema precisa muito rico. ser prestigiado. Inclusive, Né?
me faz lembrar a questão do rebus sic stantibus, quando nós estudávamos direito civil, né? Teoria da imprevisão, né? E a previsão expressa da modulação temporal, de que faz tanto uso o Supremo Tribunal Federal, me parece muito adequada. Muito Também, adequada. eu acho. Acho que Você faz um ajuste às circunstâncias objetivas da questão posta, não é isso? Então, para a aplicação da tese, não é isso? Então, é indispensável. Muito bem. O que é que mais nós podemos conversar sobre isso, sobre essa questão? Podemos falar uma palavra a mais sobre aplicação analógica. Seria possível, ministro Augusto? sim, sim. E, aliás, recentemente, há um ano mais ou menos, eu fui provocado por alguns professores, essas coletâneas, né, de que a gente participa ali e tal. E aí me pediram para falar para escrever sobre o sistema de precedentes. Eu digo, tá bom, né? Eu tenho estudado o tema, eu tenho uma relação passional com esse tema. Se a gente deixasse fluir, né, nós avançaríamos muito, não só enxugaríamos pautas, né, dos tribunais regionais, dos tribunais superiores, dos tribunais de justiça, mas nós estabeleceríamos uma sensação de maior tranquilidade para as pessoas, porque não correriam um risco da chamada jurisdição lotérica, né? Saberiam que os juízes estariam atentos para decidir aquela matéria segundo, né, aquilo que teria prevalecido na formação do precedente. Então, me parece que quando a gente fala dessa possibilidade primeiro, de modular no tempo, né, que foi a primeira... Aplicação analógica. Sim, ou sim. Eu posso tirar da modulação do tempo. Mas modulação do tempo... Vossa Excelência, um vulcão de ideias, é isso que está. Mas a modulação do tempo é um artigo que eu li recentemente do professor Didier, se não me engano, ele dizendo que a Inglaterra não aplica a modulação temporal. É interessante isso, né? Eles aperfeiçoaram o sistema, os Estados Unidos aplicam, né? Mas eles não. Mas voltando aqui à interpretação analógica. A gente até já comentou sobre isso há pouco. Quando você tem um precedente, você não tem uma norma de textura aberta, você tem uma regra, né? Porque como você julga o caso concreto, você evidentemente se fica adstrito àquilo que está presente naquele fato, ou que, né, foi trazido, né, por terceiros que intervieram ali e tal, e que trouxeram outras contribuições, mas a partir da situação de fato, né? E aí se estabelece uma regra, porque é de fato, é dos fatos que as regras tratam, né? Se você tem uma regra, a consequência disso é a mesma que vai ocorrer para a regra legal, né? Para a regra prevista em lei, para a regra constitucional. A nossa Constituição tem regras, às vezes nós chamamos, inclusive, algumas dessas regras de princípio, né? A regra da redutibilidade salarial, aquilo é uma conduta que está proscrita, né? Prescrita no sentido negativo. Então, quando você tem uma regra, você tem a possibilidade de não apenas interpretá-la de modo a que ela comporte uma exegese, uma interpretação restritiva, mas você pode ampliar, né? Você pode perceber, você pode notar que aqueles valores que são íncitos àquela norma se aplicam também a outros tantos casos semelhantes e, portanto, é possível a interpretação analógica, né? Que é um pouco aquela a analogia legis, né? Como se aplica quando você tem uma regra legal. É a mesma coisa, você tem uma regra que foi estabelecida ali no precedente, e a partir dela você pode adotar uma solução semelhante para um caso concreto. É lógico que quando a gente fala de vinculação, a gente está se referindo à situação rigorosamente idêntica àquela que foi posta à apreciação, né? Segundo o que foi estabelecido na tese, com base na ratio decidendi. Você tem um silogismo ali para levar em consideração. Agora, se você enfrenta uma outra situação muito semelhante àquela que foi resolvida no precedente, evidentemente que cabe aí a interpretação analógica, e quando eu fui demandado, né, por esses professores, amigos, colegas, enfim, eu percebi que havia uma aceitação, uma acolhida
muito boa, muito expressiva para essa ideia de interpretação analógica a partir desse pressuposto, né? Desse pressuposto de que nós estamos tratando de uma regra e as regras podem ser aplicadas por analogia, né? E aí você vai ampliando ainda mais esse sistema de precedentes, né? Você ainda vai percebendo com mais clareza, né, como ele pode ser extremamente útil, e nós, evidentemente, não ficaremos a depender do tempo do Poder Legislativo. É natural que o tempo no Poder Legislativo seja um tempo mais alargado, né? Existe uma dialética ali que se desenvolve de uma forma mais tormentosa. É bom que seja assim, né? No âmbito do Poder Judiciário, você tem colegiados ali, né? Mais coesos, né? Mais acostumados uns com os outros, né? Sem influências, né? Externas, em princípio, assim, influências externas que eu falo que fujam aos interesses, que sejam os interesses titularizados pelos atores processuais e tal. Então, é bom, né, que esse sistema ele possa ganhar amplitude maior do que aquela que foi concebida ali originalmente e tal. Enfim, não escondo o meu entusiasmo, viu? Percebe-se, percebe-se. Ministro Augusto, sabe o que eu estou a lamentar? É que nós não temos um tempo mais alargado. Nós, em Minas, é chegada a hora. Essa Senão, chance. olha, que estou cativado e preso às suas palavras. Mas, senão, aqueles que estão nos ouvindo, estão participando desse nosso contato, desse nosso tete-a-tete, você entende? À distância, diga-se de passagem, vão se sentir incomodados, porque ficou muito longo, cansativo. Eu continuo encantado com a sua presença, encantado com o seu magistério. A Academia Brasileira de Direito do Trabalho, por meio de minhas palavras, quer dizer que foi um momento extremamente relevante dessa nossa promoção em entrevista, tê-lo entre nós. Muito obrigado, em nome da academia, e eu digo que estou traduzindo as palavras de todos os acadêmicos e sendo uníssono a todos os acadêmicos. Muito obrigado. A palavra toda minha. Adorei toda sua para você concluir da forma que você achar conveniente. Não, eu só quero agradecer a oportunidade, não só de interagir com a Academia Brasileira de Direito do Trabalho, né? Toda a minha estima pessoal, a academia, o meu respeito aos acadêmicos, mas essa chance, né, por provocação da professora Tereza Narras e certamente com o consentimento, né, do nosso colega e amigo Alexandre Belmonte, essa chance que é singular, né, de conversar com o nosso Carlos Alberto Reis de Paula, que é a pessoa que muito admiro e que sempre me influenciou na formação da minha compreensão do direito, né, direito compreendido aí, não só como norma, né, mas como sentimento também, né, como algo que pode ser útil, proveitoso para a sociedade. Então, meu agradecimento, meu abraço afetuoso, com o distanciamento necessário, né? Estamos ainda em tempo de pandemia. Obrigado, com toda a sua generosidade, por toda a sua generosidade. Muito obrigado. Até o próximo encontro. Salve. Até o próximo encontro.